Miguel Cervantes, Mark Twain, Henry Miller, Vladimir Nabokov, Ray Bradbury e o nosso estimado Monteiro Lobato. O que esses escritores têm em comum? Todos eles sofreram algum tipo de censura. Ao longo da história, inúmeros foram os livros banidos e proibidos. Muitos deles foram apreendidos, extraviados e até mesmo queimados em praças públicas. Obras de arte, músicas, peças de teatro e, finalmente, também foram alvos de censura a qualquer tipo de manifestação artística. Qual a relação entre a censura e a democracia? Quais os limites à liberdade de expressão? Como controlar a circulação da informação sem violar a manifestação do pensamento? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura tem esse tema e está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento. Eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema da censura. Para isso, recebemos no estúdio Laurence Flores Pereira, professor de Letras da Universidade Federal de Santa Maria, que é o nosso convidado especial de hoje. Catherine Rosenfeld, professora de Letras e de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu quero começar com a Catherine, pelo jeito, tens aí um texto que bem retrata essa problemática. É um texto clássico da censura, pelo menos da censura, depois da Revolução Francesa, que, como se sabe, aboliu, né, a censura em 1789, e 20 anos depois ela foi reinstaurada e foi crescendo durante as décadas, de forma que em torno da metade do século XIX, ela começou a ser realmente truculenta, sobretudo com os escritores. Então, esse romance, Madame Bovary, é um romance que, para nosso gosto de hoje, né, seria um romance até muito bem comportado, né? Ele simplesmente trata do imaginário hiperbólico de uma jovem mulher casada, que é elevada por seu sentido de infinitude, né, uma psicologia irrequieta, como todos nós a temos hoje, elevada a trair o seu marido, e esse pobre marido descobre essas suas infidelidades depois da sua morte, né? Ele encontra os retratos de dois dos seus amantes e o romance termina com ele no túmulo da mulher, ainda chorando, né? Essa mulher que ele ama. Então, é um romance, para nós, muito comportado, que, no entanto, caiu na desgraça na imprensa e, sobretudo, por causa de um procurador que se chamava Pinard, que perseguia sistematicamente os escritores. Então, ele perseguiu não somente Flaubert, mas também Baudelaire e Eugène Sue. E Flaubert foi inocentado, mas o pobre do Baudelaire sofreu muito com a sua condenação. Foi uma pena de dinheiro muito alta e ele se sentiu completamente desgraçado socialmente, sua honra atingida, etc. Agora, o interessante são a troco de que Flaubert foi condenado. Foi por causa de atingir a moral pública e a religião, né? Na época não tinha separação de religião e Estado, de pôr em perigo a moralidade das jovens mulheres e das mulheres casadas, que, como se sabe, né, na época se dizia que elas são emocionalmente frágeis e não têm tanto recurso ao intelecto, de forma
que elas são indefesas. Então, tudo isso faz com que essa condenação de Flaubert para nós é um caso clássico, mas ao mesmo tempo parece que esse tipo de censura já não existe mais, né? Ela se deslocou. Então, acho que nós vamos ter muita oportunidade hoje de falar desses deslocamentos sem dúvida. Da atualidade. Lawrence? Bom, eu trouxe aqui um livro bastante atual, quer dizer, não estamos mais no século XIX, mas estamos em alguns anos depois do final do apartheid na África do Sul. Disgrace, ou Desonra, na tradução do português, foi escrito por Coetzee, né? Esse é um livro que é extremamente controvertido mesmo hoje. A leitura choca muitos dos seus leitores, né? Basicamente é a história de um homem branco na África do Sul, professor universitário, que tem um caso, né, com uma aluna. Ele é finalmente perseguido, né, perseguido não, mas ele é finalmente, a relação dele é finalmente descoberta, né, pelas pessoas na universidade. Ele é submetido a uma espécie de, não julgamento, mas de questionamento. Ele finalmente aceita ser expelido, obviamente, da universidade e vai até o campo onde ele tem uma filha que é uma espécie de hippie vivendo no campo. Há dois cenários: a África do Sul do campo, a África do Sul urbana, de Cape City, da cidade do Cabo. Finalmente ocorre essa cena assim, que é ontológica, né? Essa fazenda é atacada por uma gangue de nativos, eu quero dizer homens negros, da África do Sul, né? E a filha é estuprada, né? A história se reverte. Então, a sedução anterior do pai, o pai sedutor, encontra sua filha que é estuprada. Então, a história é um pouco... tem dois planos. Essa história, quando ela foi publicada na época, ela gerou imensas discussões, porque ela foi publicada alguns anos após o final do apartheid. E Coetzee, né, que havia escrito vários livros que eram de algum modo críticos, né, ao apartheid, escreve um livro que de algum modo é bastante desconfortável no momento em que a África do Sul se autoconsidera o arco-íris, né, de todas as cores, né, o Rainbow Nation, né, está num processo doloroso de conciliação, de transição e conciliação. E Coetzee, curiosamente, lança esse livro que mexe numa ferida, e essa ferida é basicamente o problema do que eles chamam dos white fears, dos medos brancos, né, que é uma questão muito delicada na África do Sul. É um livro que eu acho muito importante no Brasil hoje. E sem considerar que também, em termos de censura, o próprio professor é censurado por seus pares e por isso vai para o campo, que há toda essa questão. E o modo como o próprio Coetzee vai encarar esse novo imaginário da África do Sul, né? É um livro com muitos cruzamentos, né? Tem o problema do politicamente correto, várias coisas. Que é uma questão que nós vamos voltar depois. Professor Bolzan. Bom, eu sempre, quando a gente é instado a falar discutir censura, acaba pensando, né, voltando aos nossos últimos períodos autoritários no Brasil. Então eu trouxe uma obra curta do Rubem Fonseca, que é um conjunto de crônicas dele, chama Feliz Ano Novo, que foi publicado em 1975 e que, curiosamente, não foi censurada no primeiro momento, foi censurada apenas um ano depois, né, onde ela já estava fazendo um sucesso bastante significativo para a época, onde ele vai, na realidade, nem sequer ele não enfrenta aquilo que seria o imaginário tradicional, ou seja, as questões da ditadura militar, do autoritarismo, etc., mas ele reúne um conjunto de textos discutindo, sobretudo, a questão da violência, de uma violência interna à própria sociedade, e das relações sociais, onde a violência vai se instalar entre excluídos e incluídos, a questão da sexualidade, né, do sexo, das questões que estão muito presentes no debate cotidiano daquele momento, né? Então, o próprio texto que dá nome à obra, que é Feliz Ano Novo, né, é a história de alguns
bandidos ou marginais que estão na favela no 31 de dezembro, esperando, que na realidade não seria a favela, mas um prédio decadente, esperando a chegada de um comparsa para iniciarem alguns assaltos, que vai com as armas, etc. E resolvem, aí no meio do caminho, invadir uma festa burguesa de final de ano, e aí cometem uma série de violências contra o grupo de pessoas, assaltos às casas, etc., e retornam a esse apartamento onde eles estavam, e termina exatamente no momento em que eles celebram a passagem de ano, né? Brindando Feliz Ano Novo, que o ano seja um bom ano para todos. Depois de ter matado quase todos os caras da festa. Pessoas na festa, depois de ter estuprado uma das convidadas, etc. Ou seja, então essa questão da violência. E também um outro conto que é interessante, que é um empresário bem-sucedido que chega em casa à noite, extenuado pelo trabalho, então ele janta, e aí para desopilar ele pega seu carro e atropela pessoas, né, em ruas desertas, né, e volta para casa tranquilo, pensando que no outro dia vai ter um novo dia de árduo, né, na empresa. Então acho que esse é um trabalho que é interessante exatamente por isso. Quer dizer, ele não foi, depois ele foi censurado exatamente porque atentava aos bons costumes e à moral. Ele foi censurado? Foi censurado um ano depois. Um ano depois. E o interessante é que o Rubem Fonseca entra com uma ação contra a União. Essa ação, em 80, tem uma primeira decisão onde o juiz manteve a censura do livro, 80? Não pelos bons costumes, mas pela violência que o livro trazia. E só em 85 é que o livro, que ele ganha no Supremo uma decisão em que o livro já começa a liberado. abertura. Quer dizer, temos então a explicitação do Flaubert de uma motivação no século XIX, quase a mesma motivação no século XX, em Rubem Fonseca, e com uma pitada política, evidentemente, que é o pano de fundo, e uma censura sobre comportamentos e o pano de fundo de uma sociedade em transição. Os 3 livros de hoje para discutir. A censura de direito e literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discutir as diversas formas de censura e os limites da atuação do Estado. Nós já voltamos um instantinho só.